Imagine um líder que decide mexer nas estruturas mais sensíveis do poder, não na economia, não na diplomacia, mas no coração armado do Estado. É exatamente isso que está acontecendo na China neste momento. Nos bastidores de Pequim, uma série de mudanças profundas nas Forças Armadas vem chamando a atenção de analistas internacionais. O presidente Xi Jinping está promovendo uma reconfiguração significativa da liderança militar, em um movimento que muitos interpretam como uma tentativa clara de garantir algo que, para regimes altamente centralizados, vale mais do que qualquer arsenal: lealdade absoluta. Essas ações não são vistas apenas como medidas administrativas ou rotinas de combate à corrupção. Observadores avaliam que elas fazem parte de uma estratégia política mais ampla, voltada a reforçar o controle pessoal de Xi sobre o aparelho militar e eliminar possíveis focos de divergência dentro da hierarquia. Ao longo dos últimos anos, Xi já vinha insistindo repetidamente em um princípio central: o partido deve comandar as armas. Agora, essa ideia parece estar sendo levada ao limite máximo, com uma remodelação que altera não apenas nome, mas o próprio equilíbrio de poder dentro das Forças Armadas chinesas. Para entender a dimensão disso, é preciso lembrar que o exército chinês não é apenas uma instituição de defesa nacional. Ele é um dos pilares históricos da legitimidade do Partido Comunista. Controlar essa estrutura significa, na prática, controlar a estabilidade política do país. Analistas observam que esse processo não deve ser interpretado automaticamente como preparação para a guerra ou conflito externo imediato. Em vez disso, ele pode representar uma continuação de uma política interna de consolidação de autoridade, destinada a garantir que nenhuma facção militar desenvolva autonomia suficiente para desafiar a liderança central. Mesmo assim, o timing dessas mudanças levanta questionamento. Elas acontecem em um momento de tensão geopolítica crescente, rivalidade tecnológica entre potências e debates globais sobre segurança internacional. Quando um país do peso da China reorganiza sua estrutura militar, o impacto psicológico ultrapassa suas fronteiras. E há um elemento ainda mais sensível: confiança. Governos podem conviver com disputas econômicas, podem negociar tarifas, acordos comerciais, alianças regionais. Mas quando sinais surgem dentro das Forças Armadas de uma potência nuclear, o mundo passa a observar com outro tipo de atenção, uma tensão estratégica. A pergunta que começa a surgir nos círculos diplomáticos não é apenas o que mudou, mas por que mudar agora? Porque movimentos desse tipo raramente são apenas administrativos. Eles carregam mensagens internas, destinadas à elite política, e externa, direcionadas ao cenário internacional. E quando essas mensagens envolvem disciplina, centralização e controle, elas costumam indicar que o líder está tentando moldar o futuro, antes que o futuro surpreenda. Mas será que essa busca por alinhamento total fortalece o sistema, ou revela receios dentro dele? Essa é a discussão que começa a ganhar força entre especialistas, estrategistas e governos que acompanham cada passo da segunda maior potência do planeta. E é aí que a história fica ainda mais complexa. No centro desse movimento está Xi Jinping, um líder que, desde que chegou ao poder, deixou claro que sua prioridade não seria apenas governar, mas redefinir os mecanismos de autoridade dentro do sistema chinês. Para ele, a estabilidade política não depende somente do crescimento econômico ou do controle social. Depende, sobretudo, da certeza de que as Forças Armadas respondem de forma direta, disciplinada e inquestionável à liderança do partido. Historicamente, a relação entre poder político e poder militar sempre foi um ponto sensível em qualquer grande potência. Na China, isso ganha uma dimensão ainda maior porque o exército não é visto apenas como defensor do território, mas como guardião do próprio regime. Por isso, quando mudanças estruturais acontecem dentro dessa instituição, elas são interpretadas como sinais estratégicos, não como simples reorganizações administrativas. Especialistas observam que campanhas internas de disciplina, substituições de comando e investigações dentro da hierarquia militar funcionam como uma espécie de recalibragem do sistema. Elas enviam uma mensagem clara para dentro: a autoridade central não será diluída. E outra, igualmente clara, para fora: a cadeia de comando está sendo reforçada. Ao mesmo tempo, esse tipo de movimento levanta debates inevitáveis. Uma liderança altamente centralizada aumenta a eficiência e reduz disputas internas, mas também concentra risco. Quanto mais dependente o sistema se torna de uma única figura ou núcleo de poder, maior é a necessidade de demonstrar controle constante. Isso cria um ciclo delicado. Para garantir estabilidade, reforça-se a autoridade e, ao reforçar a autoridade, torna-se necessário demonstrar essa
força repetidamente. No cenário internacional, esse processo é observado com atenção porque ocorre em paralelo a disputas tecnológicas, estratégicas e comerciais entre grandes potências. Mesmo que as mudanças tenham motivação interna, elas alteram a percepção global sobre o posicionamento da China nos próximos anos. E percepção, em geopolítica, é quase tão importante quanto realidade. Outro ponto que chama a atenção dos analistas é que esse tipo de reestruturação não acontece no vazio. Ele surge em um momento em que a China enfrenta desafios simultâneos: desaceleração econômica relativa após décadas de crescimento acelerado, disputas comerciais persistentes, pressão tecnológica externa e um ambiente internacional cada vez mais competitivo. Dentro desse contexto, reforçar a coesão das Forças Armadas pode ser interpretado como uma tentativa de garantir previsibilidade interna em meio a incertezas externas. Grandes potências, ao longo da história, frequentemente recorreram a reorganizações militares não apenas para se preparar para conflito, mas para enviar sinais políticos claros. Esses sinais são voltados tanto para adversários quanto para aliados e, principalmente, para o próprio sistema doméstico. Há também um componente simbólico e importante. Quando lideranças falam em disciplina, pureza institucional e lealdade, não estão apenas tratando de eficiência operacional. Estão moldando a cultura organizacional. Estão definindo quais valores devem prevalecer dentro da estrutura que, em última instância, sustenta o Estado. No caso chinês, isso ganha peso adicional porque o modelo político do país sempre enfatizou unidade e continuidade histórica como elementos essenciais da governança. Qualquer indício de fragmentação é visto como algo que precisa ser corrigido rapidamente, antes de se tornar um problema maior. Ao mesmo tempo, observadores internacionais tentam decifrar o impacto dessas medidas no equilíbrio estratégico global. Uma força militar mais alinhada politicamente pode significar maior previsibilidade de comando, mas também pode indicar um ambiente menos tolerante a divergências internas, o que muda a forma como decisões são tomadas. Essa dualidade gera interpretações diferentes ao redor do mundo. Alguns veem o movimento como fortalecimento institucional, outros enxergam como sinal de preocupação com possíveis fissuras. E é justamente essa ambiguidade que mantém o tema no centro das discussões internacionais. Porque, quando uma potência do tamanho da China ajusta suas engrenagens internas, o efeito não fica restrito às suas fronteiras. Ele repercute em mercado, alianças, estratégias de defesa e até na maneira como outros países planejam o próprio futuro. Há ainda uma dimensão menos visível, mas igualmente decisiva, nesse processo: a construção de longo prazo de um modelo de governança que busca evitar qualquer tipo de imprevisibilidade dentro do aparato estatal. Em sistemas altamente centralizados, a estabilidade não é vista como algo que surge espontaneamente. Ela é planejada, monitorada e, quando necessário, reforçada por meio de ajustes estruturais. Mudanças no comando militar, investigações internas e substituições estratégicas fazem parte desse mecanismo de manutenção do controle. Esse tipo de ação revela uma lógica clara: prevenir é mais importante do que reagir. Ao garantir que as lideranças militares estejam completamente alinhadas à direção política, o governo busca reduzir ao máximo a possibilidade de divergências institucionais em momentos críticos. Para quem observa de fora, isso pode parecer apenas uma reorganização. Para quem estuda o funcionamento do poder, trata-se de um movimento calculado para consolidar a autoridade antes que desafios maiores apareçam. E esses desafios não são poucos. O cenário internacional vive uma fase de transição, com novas tecnologias militares, disputas por influência regional, transformações econômicas e uma crescente competição entre modelos de desenvolvimento. Nesse ambiente, cada grande potência tenta fortalecer suas bases internas enquanto se adapta a um mundo mais instável. Por isso, decisões que parecem domésticas acabam tendo impacto global. Quando a China reforça a disciplina dentro de suas forças armadas, ela também envia uma mensagem indireta ao restante do mundo. O país está buscando coesão estratégica para enfrentar um período que pode exigir respostas rápidas e altamente coordenadas. Mas essa estratégia também levanta uma reflexão inevitável: até que ponto a busca por unidade total fortalece um sistema? E em que momento ela pode limitar a diversidade de pensamento necessária para lidar com desafios complexos? Essa é uma questão que não tem resposta simples e que ajuda a explicar por que cada movimento desse tipo é acompanhado com tanta atenção por governos, analistas e mercados internacionais. E é justamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas uma movimentação interna de poder e passa a ter implicações globais. Quando um país do tamanho, da influência econômica e da capacidade militar da China passa por uma reorganização dessa magnitude, o impacto não fica restrito aos seus quartéis. Ele ecoa nas negociações diplomáticas, nas cadeias de suprimento, nos mercados internacionais, nas disputas tecnológicas e, principalmente, na forma como outras potências interpretam os próximos passos de Pequim. Para alguns analistas, o que estamos vendo é um esforço clássico de centralização de poder, algo que diversas nações já fizeram em momentos de transição estratégica. A lógica é simples:
Em tempos de incerteza, lideranças buscam reduzir ruídos internos para agir com mais previsibilidade e rapidez. Outros observadores, porém, enxergam sinais de preocupação mais profunda dentro do próprio sistema. Expurgos frequentes podem indicar não apenas busca por lealdade, mas também receio de fragmentação, divergências estratégicas ou até disputas silenciosas que nunca chegam ao público. Existe ainda uma terceira leitura, talvez a mais pragmática, a de que a China está se preparando para um cenário internacional mais duro, mais competitivo e menos cooperativo do que aquele que marcou as últimas décadas. Num mundo onde tensões geopolíticas aumentam, alianças se rearranjam e disputas tecnológicas definem quem lidera o século XXI. Garantir que as Forças Armadas respondam de forma absolutamente alinhada ao comando central pode ser visto, por Pequim, como uma questão de sobrevivência estratégica. Mas a pergunta que permanece é: até que ponto a busca por controle fortalece um sistema? E em que momento ela começa a revelar fragilidade? A história mostra que movimentos desse tipo já aconteceram antes, em diferentes países e épocas. Em alguns casos, resultaram em maior estabilidade. Em outros, geraram efeitos inesperados, acelerando mudanças que ninguém previu. O que está acontecendo agora na China ainda está em andamento. Não é um capítulo encerrado, mas sim uma narrativa que continua sendo escrita em tempo real, com consequências que podem redefinir o equilíbrio global nas próximas décadas. E talvez seja exatamente isso que torna esse momento tão decisivo. Não se trata apenas de política interna. Não se trata apenas de liderança. Trata-se de como grandes potências se reorganizam quando sentem que o mundo está mudando rápido demais. E quando uma potência desse tamanho se move, o mundo inteiro presta atenção. Agora eu quero saber a sua análise. Essas mudanças representam um sinal de força estratégica ou indicam que há tensões internas maiores do que parece? Estamos diante de um movimento defensivo ou de preparação para um novo papel da China no cenário global? Deixe sua opinião nos comentários. O debate sério começa quando diferentes visões se encontram. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder mundial, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a gente vai além das manchetes para analisar o que realmente molda o futuro das nações. Porque compreender os líderes é compreender o rumo do mundo.